Olá pessoal, tudo bem? Vocês inscritos no canal e aí já orou hoje? Seja bem-vindo novamente ao canal. Como eu te falei, eu ensino você temas da Bíblia, curiosidade da Bíblia. Como eu falei para você, a Bíblia é um manual de procedimento do ser humano. A Bíblia é o que guia você até Jesus. A Bíblia tem os melhores conselhos para que você possa se dar bem na vida. A Bíblia, ela é a boca de Deus por ser humano aqui na Terra, como no meu vídeo passado eu já falei. Antigamente Deus falava com o ser humano face a face, olho no olho, rosto no rosto, e aí o pecado fez separação entre Deus e o homem. Aí Jesus veio e fez essa ligação novamente. Por isso que Jesus é a única pessoa que pode receber o nome e a patente de pontífice, porque ele é a única ponte entre o ser humano e Deus, tá? Então, como eu falei para vocês, são 500 perguntas que eu fiz para vocês, são temas diferentes, são 500 perguntas de temas de A a Z, tá? De 150 mais ou menos curiosidades que você tem da Bíblia, e eu vou responder uma por uma para você, uma por uma, sem demanda, todas as curiosidades de A a Z eu vou responder para você, tá bom? No tema passado, a gente finalizamos, como eu falei para você, já finalizamos a letra A. Você pode ir nos vídeos anteriores e verificar. Finalizamos a letra A, finalizamos a letra B, tá? E demos início na letra C, tá? Já estamos caminhando praticamente para o fim da letra C, né? No tema passado a gente falou sobre conselho. A quem você deve buscar conselho em tempos difíceis? Quem é o seu maior conselheiro? Quem é aquela pessoa que pode te dar o melhor conselho, né? Existe aquele ditado popular que fala: se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Eu costumo falar que a pessoa que inventou essa prosa, ou a pessoa que fez essa fala infeliz, ele foi infeliz na fala dele, porque existe o nosso Deus, que ele é onisciente, ele sabe as coisas antes de acontecer, ele sabe o futuro, ele sabe cada fio de cabelo que você tem na sua cabeça. Se ele se preocupa com o fio de cabelo que tem na sua cabeça, e ele sabe o presente, o futuro e o passado, então ele é a melhor pessoa para te dar conselho. E o melhor conselho que ele deixou para você foi a carta de amor, que é a sua palavra. Então no tema passado falamos sobre conselho, e hoje iremos falar sobre cuidado. Que cuidado a gente devemos tomar diante do mundo de tanta violência, tanta dificuldade? E que cuidado devemos ter para poder não desagradar a Deus, para poder sempre agradar a Deus, né? Eu elaborei algumas perguntas para você, e como sempre eu faço de uma forma didática no meu canal. Eu te passo o capítulo e versículo para que você possa verificar na sua própria casa, tá bom? Eu não leio aqui os capítulos e o versículo para que não seja taxatório como a minha opinião ou a minha sugestão. Eu te dou o capítulo e o versículo e você verifica na sua casa. Vai lá na sua Bíblia, aquela Bíblia, como eu sempre falo, aquela Bíblia que está empoeirada, que você sempre usou como amuleta, achando que os seres malignos ou as forças do mal vai olhar para aquela Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23 e vai sair correndo, fala assim: opa, aqui tem uma Bíblia, eu não posso entrar. Não, Satanás ele entorpe a sua mente, ele entorpece a sua mente para que você não leia a Bíblia, porque quando você lê a Bíblia, você deixa ele nu, você consegue entender o verdadeiro sentido, o caráter que ele é. O caráter mau o caráter que quer fazer você sofrer eternamente, que quer fazer você ficar preso nas garras dele, sem conhecer o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, que é a libertação. Porque querendo ou não, como a gente falei, esse mundo não tem mais jeito, e a única solução para esse mundo é a volta de Cristo. E isso está mencionado 2.500 vezes nesse livro aqui, tá? Que Jesus vai voltar. Então creia você não, ele volta. Acredite você não, ele volta. Esteja você preparado não, ele volta. Porque ele é a única solução que pode pôr ponto final no sofrimento da humanidade. Porque chega de tanto sofrimento, né? Eu tenho 33 anos e esse tempo que eu vivo, eu sempre vi sofrimento, dor, doenças, tristezas, angústia. E talvez você que está assistindo esse vídeo tenha muito mais anos que eu e sempre viu sofrimento, tristeza e angústia. Então vai chegar um momento que Deus tem que pôr um ponto final. Ele já interferiu enviando seu filho para morrer, para pagar o preço de uma lei que é imutável, uma lei que é o seu caráter, que é o salário do pecado e a morte. Então o próprio Deus se doou e morreu por mim e por você, dando uma oportunidade de você aceitar Jesus Cristo e ser salvo. Como eu falei no vídeo passado,
ser salvo é muito fácil. Aceitou Jesus Cristo e você está salvo. Porém, o difícil é você permanecer salvo, né? Porque, como eu já falei no vídeo anterior meu, tem uns vídeos anterior que fala sobre as duas naturezas. Você já nasce com a natureza para fazer a tendência para fazer as coisas ruins, que se chama natureza pecaminosa. A natureza que o ser humano já nasce com o egoísmo, com as vontades de fazer as coisas erradas, ao contrário da vontade de Deus. E no longo do caminho você encontra Jesus Cristo, você aprende as coisas que Jesus ensinou, e você se converte ao caminho de Jesus Cristo, que é o maior evangelista, um Deus em carne humana que habitou nesse mundo. Quando você encontra Ele, através do Espírito Santo, Ele implanta dentro de você a natureza cristã. Porém, Ele não tira a natureza pecaminosa. E aí você fica com duas naturezas dentro de você, guerrilhando dentro de você. E aí cabe a você dar alimento para uma e para outra, para que possa vencer no grande conflito interno dentro de você, tá? É você que dá o alimento para a natureza cristã, ou você que dá alimento para a natureza pecaminosa que você já nasce. Por isso que muitas pessoas falam que é difícil ser cristão, porque as pessoas não sabem, não teve o entendimento, nem não conseguiu compreender a maneira certa de o que é ser cristão. Então as pessoas alimentam as duas naturezas ao mesmo tempo gostam das coisas que o mundo oferece e ao mesmo tempo quer servir a Deus, e aí cria um grande conflito, não sabe o que é ser cristão. Ser cristão é você aprender a alimentar a natureza de Cristo, alimentar Deus, alimentar as vontades de Deus todo dia. Como que se alimenta a natureza cristã? Orando todos os dias, lendo a palavra, se alimentando, aplicando a palavra na sua vida, se desviando do mal, né? Como que se desvia do mal? Tudo que aquilo que te leva ao pecado, tudo aquilo que seus olhos veem e contemplam e vai levar sua mente, entorpecer a sua mente para fazer algo que desagrada a Deus, isso se torna pecado. Então você tem que aprender a alimentar a natureza cristã e afogar a natureza pecaminosa, ao ponto de você chegar e falar a seguinte citação que um servo de Deus falou lá em Roma, quando ele foi morto, decapitado, perdeu a cabeça. Ele falou: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já a coroa da justiça está guardada para mim, não só para mim, mas todos aqueles que verdadeiramente amam Jesus Cristo. Então ele aprendeu a alimentar a natureza cristã de uma tal forma que quando a natureza pecaminosa foi guerrilhar com a cristã, ela não teve força. Como eu já dei um exemplo no meu vídeo passado, é como você criar dois leões. Você coloca um numa jaula e o outro numa jaula. A um você alimenta bem, com bastante alimento, e o outro você dá comida de vez em quando. E você solta os dois na arena para guerrilhar. Qual que será que vai vencer essa guerra ou esse conflito? Com certeza o que está mais alimentado. Exatamente o que acontece com a nossa natureza, o que acontece comigo e com você, tá bom? Voltando para dentro do tema da letra C, como eu falei no tema passado, eu falei sobre conforto, a quem você deve buscar conforto no tempo difícil, tempo de angústia, de dificuldade. E hoje eu vou dar início, continuidade na letra C. Hoje eu vou falar sobre cuidado, tá bom? Cuidado, quais os cuidados que devemos tomar para não cair nos enganos de Satanás, e qual o cuidado que você deve tomar para você não desagradar Deus, o seu Criador, tá? Eu bolei aqui algumas perguntas, tá? E vou te dar capítulo e versículo para que você possa verificar na sua casa. Para você estudar a Bíblia, capítulo e versículo, quando você abre a sua Bíblia, tem um índice lá na frente que tem todos os livros, com página e o nome do livro. Então capítulo, quando eu falo capítulo, é sempre um número grandão, e versículo sempre um número pequenininho, tá? Então quando eu falo capítulo, livro de Êxodo, no capítulo 30 e o versículo 20, então o livro é o Êxodo, o capítulo é sempre um número grandão e o versículo sempre um número pequenininho. E para você encontrar todos os livros que eu falo da Bíblia, você vai lá no início da sua Bíblia, tem o nome de todos os livros, né? A Bíblia, a palavra Bíblia é uma palavra grega, traduzindo para o português significa biblioteca, que é um conjunto de vários livros, né? A Bíblia tem 66 livros, seja 39 no Velho Testamento e 27 no Novo, tá? Então lá no índice tem todos esses livros que eu vou passar para você. Então, como eu falei para você, vamos voltando por tema. O tema hoje que eu vou falar é sobre cuidado, tá? Eu vou ler a pergunta aqui que eu bolei para você do tema cuidado. Estou com a Bíblia aqui na mão, aqui tá ventando um pouco, tá difícil de ler a pergunta, mas vou ler. A primeira pergunta que eu bolei para você do tema cuidado é assim: por que Deus se importa com nós? Olha que pergunta interessante que eu deixei. Por que você acha que Deus se importa comigo e com você e com todo ser humano?
Por que Deus se importa? Vou te passar o capítulo e o versículo e o texto bíblico onde que você vai encontrar isso, porque Deus se importa com o ser humano, tá? Isso você vai encontrar no livro de Deuteronômio, tá? O livro de Deuteronômio, você vai lá no começo da sua Bíblia, vê lá onde está escrito Deuteronômio, aí você vai no capítulo 7, grandão, e o versículo 9. Aí lá vai estar escrito porque Deus se importa com o ser humano, né? Porque Deus se importa comigo e com você. Essa é a primeira pergunta do tema ainda, cuidado. A segunda pergunta é o seguinte: o que Deus faz pelas pessoas necessitadas? Essa é a segunda pergunta que eu bolei para você. O que será que Deus faz pelas pessoas necessitadas? Será que Deus ele fica só lá no céu, de braço cruzado? Será que Deus, diante dessa pandemia que a gente está passando, dificuldade, será que Deus ele não age, ele não faz nada? Ou ele não vai fazer? Qual será? O que será que você pensa? O que será a resposta certa? Eu vou te passar a resposta na Bíblia, onde está escrito o que Deus faz, tá bom? Isso você vai encontrar no livro de Salmos, tá? No capítulo 68, no versículo 5 e 6. Salmo 68, versículos 5 e 6. A pergunta é: o que Deus faz pelas pessoas necessitadas? Tipo, eu, você, todas as pessoas estão necessitadas porque nós vivemos num mundo de pandemia. Hoje a gente tem que sair de casa com a máscara, hoje a gente tem que se cuidar da saúde, porque não foi o propósito de Deus criar o ser humano para que o ser humano ficasse doente, ou contraísse doença, ou ficava doente, ou até mesmo chegasse à morte, porque ninguém quer morrer. Como eu já falei aqui no vídeo passado, lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, a Bíblia fala que Deus ele implantou a eternidade no coração do ser humano. Então nenhum ser humano foi criado para morrer. Por mais que você sabe que você vai morrer, ou uma doença que você vai contrair, ou de velhice, você não quer morrer, porque Deus plantou a eternidade. Então você foi criado para viver eternamente. Se você seguir os conselhos bíblicos, que é o mapa, se você seguir as vontades que Deus pede e seguir Jesus, que é o único exemplo, que é o único ser humano, Deus humano que veio aqui na terra e deixou o exemplo, você seguir ele, você encontrará a vida eterna e viverá eternamente, porque é necessário que ele volte e ele restaure esse mundo, tá? Esse mundo vai ser destruído, ou seja, vai ser purificado, vai ser destruído o pecado, e aqueles que aceitaram, que amou o mundo, né, as coisas do pecado, as coisas desse mundo, que se apegou na luxúria, no dinheiro, na riqueza, na fortuna, porque a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males que acontecem. Pode ter certeza, a pessoa mata por dinheiro, a pessoa rouba porque ela quer dinheiro, tudo que as pessoas são gananciosas por dinheiro. Então por isso que a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então é necessário ele vir e pôr um ponto final e restaurar todas as coisas, ok? Então vamos aqui para a terceira pergunta do tema ainda, cuidado. Como devemos tratar os outros? Como eu e você devemos tratar as outras pessoas? Será que a gente deve tratar de qualquer maneira? Será que a gente deve tratar com indiferença? Será que aquela pessoa que só porque você tem um carro melhor, só porque você mora num local melhor, ou só porque você tem um cargo melhor na empresa, ou só porque Deus te deu misericórdia e você teve uma oportunidade melhor, você mora num lar e aquela pessoa mora debaixo da ponte, você deve tratar ela com indiferença? Será que é isso que Deus se agrada? Eu vou te dar o capítulo e versículo que fala sobre isso, tá? Isso está escrito no livro de Zacarias, tá? Livro de Zacarias, você vai lá no índice da sua Bíblia, vendo onde que está a página escrito Zacarias, no capítulo 7, de 9 ao 10. Como que Deus quer que você trata as outras pessoas, ok? Para Deus, por isso que a Bíblia fala que Deus ele não faz acepção de pessoa. O que é acepção? Para Deus todo mundo são iguais. Para Deus não importa. Não importa se você é rico, não importa se você é pobre. Porque quando você desce à sepultura, no mesmo buraco que o pobre foi enterrado, você também será enterrado. A única diferença que tem de um pobre e de uma pessoa que é melhor de vida é só o caixão. Ele vai ter um caixão melhor, um caixão talvez banhado a ouro, ou um caixão com a madeira maciça, ou talvez no mármore. Mas a mesma terra que come e corrói o pobre, corrói o rico. Por isso que nada você leva desse mundo. A única coisa que você leva desse mundo é o seu caráter. Por isso que quando você descer a sepultura, tá decretado o seu destino. Ou você morreu salvo, ou você morreu perdido. Por isso que hoje é dia de salvação.
Hoje é tempo de oportunidade de você aceitar Jesus Cristo e seguir o seu exemplo, porque você só terá vida em Jesus Cristo, seguindo o seu exemplo, ok? Vamos aqui para a quarta e última pergunta do tema ainda cuidado. Como podemos retribuir o cuidado que Deus faz por nós? Olha que pergunta interessante que eu deixei para você. Como que eu e você devemos retribuir o cuidado que Deus tem por mim e por você? A Bíblia fala que a nossa justiça é como se fosse trapo de imundícia. O que é trapo de imundícia, Tom? Trapo de imundícia é a mesma coisa, traduzido para os dias de hoje, é a mesma coisa daquele absorvente que a mulher usa quando ela está no período menstrual. Então, nossa justiça diante de Deus é considerado aquilo. Mas só que existe algo que a gente deve fazer que Deus se agrada assim, entendeu? Que Deus se agrada, que Deus ele acha importante. E eu vou te passar o texto, o capítulo, o versículo, para que você possa verificar na sua Bíblia o que nós devemos fazer para agradar a Deus, tá? Isso se encontra no livro de Lucas, tá? No Novo Testamento, o livro de Lucas, no capítulo 14, no versículo 13 e 14, tá bom? Esse foi o tema cuidados, tá? Na letra C. Amanhã a gente vai entrar em outro tema, que é um tema super interessante. Amanhã a gente vai entrar no tema sobre culpa. Como que a gente deve se sentir quando a gente tem culpa de algo que a gente faz errado, o que Deus pensa quando você se sente culpado. Será que tem solução para aquela pessoa que está se angustiando, que está sendo depressiva por causa que tem culpa, fez algo errado? Como que Deus pensa? Amanhã a gente traremos um tema de culpa, ok? Hoje falamos sobre cuidado. E hoje falamos sobre cuidado, o tema foi bastante interessante, bastante produtivo. Espero que você goste, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa seu like, compartilha e comigo você vai aprender todos os textos da Bíblia, tá? De A a Z, todos os temas. Então falamos no tema passado sobre conselhos, hoje falamos sobre cuidado e amanhã iremos falar sobre culpa, tá? Se você quer acompanhar os outros temas das outras letras, da letra A, só você voltar no vídeo atrás do canal. O canal se chama E aí já orou hoje, é o canal. Você vai lá, entra no canal e você acompanha os outros temas. Falei sobre aborto, falei sobre bondade, falei sobre bênção, seguindo o tema de A a Z, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Se inscreva nesse canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas e para que mais pessoas possam aprender sobre a Bíblia, porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, não só do seu dinheiro, da sua riqueza, da sua fortuna você viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Céu e terra passarão, mas a minha palavra permanece eternamente, ok? Porque está escrito aqui na palavra de Deus aqui, que toda palavra é inspirada por Deus e ela é útil para a repreensão, para a correção, a fim de que o ser humano seja perfeitamente habilitado para toda boa obra, ok? Então, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de responder. Tanto que eu uso somente a Bíblia para responder todas as perguntas que você tem e curiosidades que você tem sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu sou o Tom. Para quem não me conhece, eu sempre falo, eu sou o Tom e estou aqui disposto a responder todas as suas perguntas e questionamentos. Se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, deixa nos comentários embaixo, se inscreva no meu canal, me segue nas redes sociais. O meu Instagram é o mesmo do canal, é E aí já orou hoje, tudo junto, E aí já orou hoje. Me segue lá que lá eu posto meditações diárias, motivacional, palavras de ânimo para que você comece um dia legal, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Essa é a minha vontade, esse é meu desejo. Em nome de Jesus. Amém.